Hora de falar agora sobre direitos, especialmente de um público que não sabe ler ou escrever. E aí, infelizmente, tem menos acesso a informações. A gente está falando das pessoas analfabetas, o índice de pessoas nessa condição aqui no Tocantins, inclusive, é de cerca de 10%. Sobre o que essas pessoas têm de garantia perante a lei como cidadãs, é o que a gente conversa agora com a Aurora Fernandes. Aurora, a gente falava, inclusive, como reverter esse quadro, né? A EJA é uma possibilidade para isso, mas a gente também tem que falar de direitos, né? Com certeza, até porque mesmo que a pessoa não saiba ler ou escrever, ela pode sim assumir muitos atos e responsabilidades na sociedade. A gente vai falar sobre esse assunto com o Dr. Murilo Sudré, que é advogado, especialista e professor de Direito Civil. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Aurora. Boa tarde, Roger. Boa tarde a todos. Vamos começar pela menor parte, que é o que a pessoa não pode. Quem não sabe nem ler, nem escrever, não é permitido fazer alguma coisa na sociedade atual? A pessoa que não sabe ler e escrever, ela pode fazer quase tudo. O que ela não pode fazer é, por exemplo, se candidatar a um cargo político, em razão de ser considerada inelegível, por não saber ler e escrever, e também em se habilitar como motorista. Tirar a sua CNH, Código de Trânsito Brasileiro, exige, dentre os requisitos, que a pessoa saiba ler e escrever. De resto, essa pessoa pode manifestar a sua vontade, contratar, vender, comprar, mas a legislação exige uma forma diferente de expressar essa vontade e contratualizar essa vontade. Vou voltar um pouquinho sobre o voto. A pessoa que não sabe nem ler nem escrever, ela pode votar, mas não é obrigada? A pessoa que considerada analfabeto pode votar, mas é facultativo, assim como os maiores de 70 anos e os menores de 16 a 18 anos. Então, o voto para essas pessoas são facultativos. E como que funciona o empréstimo? A pessoa precisa fazer um empréstimo no banco ou um financiamento. Para quem não é alfabetizado, a pessoa pode fazer mesmo sem conseguir assinar? Pode. A pessoa pode fazer desde que ela tome uma cautela diferente. A legislação diz que, quando a pessoa não sabe ler e escrever, ela vai necessitar de um terceiro, uma pessoa de sua confiança, que ela peça para essa pessoa assinar por ela, o que a gente chama de assinatura a rogo ou a pedido. Então, o consumidor, neste caso, analfabeto, tem que confiar nesse terceiro que vai ler o contrato para ele, dar-lhe ciência das condições. O analfabeto consumidor, concordando, ele opõe a sua digital no documento, essa pessoa de confiança, esse terceiro, assina, e também há necessidade de ter duas testemunhas que assistem a essa celebração desse negócio e que firmam também a sua assinatura neste documento. Há alguns casos específicos, a lei exige que tenha uma solenidade, que é a escritura pública. Aí, o analfabeto, diante de um tabelião, expressa sua vontade, e o próprio tabelião, também com testemunhas, ele vai redigir aquele ato para o analfabeto. No caso do financiamento ou do empréstimo, e a gente está falando de dinheiro, né? A pessoa que assinou ali, confirmando ali esse contrato para a pessoa analfabeta e assina o nome dela, ela também vai ter que fazer parte do pagamento da dívida, caso a pessoa que não é alfabetizada não pague a dívida? Não. Essa pessoa, esse terceiro, geralmente é uma pessoa de confiança do analfabeto, essa pessoa não é fiadora, não é garantidora dessa obrigação. Essa pessoa só está ali para suprir uma formalidade que a lei exige de que alguém que tenha a habilidade de ler e escrever explique para essa pessoa as condições daquele negócio. Inclusive, Aurora, muito bem lembrado, algumas instituições financeiras que desejam contratar com analfabetos e, dada essa inabilidade dessa pessoa, têm que tomar cuidado de exigir que essa pessoa dê confiança do analfabeto consumidor, possa estar presente, porque senão o banco contrata com o analfabeto, exige dele apenas a oposição da digital, e esse contrato ele pode ser, e provavelmente será, se for questionado judicialmente, considerado nulo, ou seja, não produzir nenhum efeito jurídico. Aí o banco, se emprestou de boa fé, ficará sem receber qualquer quantia.
Você explicou que a pessoa analfabeta ela não pode tirar a habilitação, não pode dirigir, mas ela pode ter um veículo, por exemplo, no nome dela. Sim, ela pode ter propriedades, vender, comprar propriedades, pode ter veículos, mas hoje ela não consegue obter a sua cartação. É importante salientar que nos últimos dias houve um protocolo no Congresso Nacional de um projeto de lei onde se inicia a se discutir essa possibilidade de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação pelas pessoas que não sabem ler e escrever. Mas isso vai ser objeto de discussão e futura regulamentação, se for o caso. Mas aí agora eu fiquei com dúvida, porque quando a gente vai vender o carro, você assina aquele documentozinho verde lá e entrega para a pessoa que está comprando. Nesse caso, como que é a transação? Se o proprietário do veículo não consegue assinar, funciona como? Só a digital? O proprietário do veículo, analfabeto, não consegue assinar, ele vai opor a digital dele, vai pedir a um terceiro para que assine esse documento e também com testemunhas. Pode acontecer também, nesse caso, como essa assinatura precisa de ser reconhecida firma por um cartório, o analfabeto pode se dirigir ao cartório e fazer isso diante de um tabelião. Então, aí ele faz por uma escritura pública ou por um atestado do tabelião que aquela venda está sendo feita. Essas medidas, ela visa garantir que o hipossuficiente, o analfabeto, aquela pessoa que não compreende o que está escrito naquele texto, venha a ser enganada ou praticar algum negócio que seja em sua desvantagem. Para finalizar, essa mesma regra vale para compra e venda de imóveis? Sim, compra e venda de imóveis, compra e venda de qualquer tipo de objeto, qualquer tipo de contrato, o consumidor analfabeto tem que se servir desse terceiro. Somente a sua digital não tem validade jurídica, ela tem que ter esse terceiro e 2 testemunhas, salvo naqueles casos em que se exige uma escritura pública perante um tabelião de cartório. Bem, obrigada, doutor Murilo. Por nada, foi um prazer. Roger. Obrigado, viu, Aurora, pelas informações.